Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um item nos fala particularmente ao coração: o Espiritismo. O Espiritismo vem trazer para o mundo e, consequentemente, para os homens, as revelações que ele precisa saber para entender-se e comportar-se de uma forma sempre melhor, mais fraterna e mais feliz. O Espiritismo vem trazendo para este mundo as vozes dos céus, a orientação das vozes dos céus. No Velho Testamento, a figura de Moisés pontificou, dando as diretrizes para o entendimento da palavra absolutamente santificada e vivenciada para a reformulação da humanidade. No Novo Testamento, a figura central é o próprio Cristo. O Espiritismo vem como a terceira revelação, trazendo na figura dos espíritos as experiências e as orientações que nos devem servir como diretriz, a fim de que cada encarnação nossa represente um marco positivo para nós, no sentido de nos reformar e de nos orientar acerca daquilo que outrora conceituou-se fenômeno, ficando no terreno do espetáculo ou da incompreensão. O Espiritismo é, portanto, a condição trazida à humanidade para entender todos esses fenômenos, sempre à luz da razão, e para vivenciá-los, tirando deles o proveito para o nosso progresso e a nossa elevação. O Cristo trouxe no Novo Testamento orientações primorosas, mas nele ele já dava para os homens uma orientação daquilo que viria a ser a terceira revelação, o Espiritismo cristão. Kardec, posteriormente, como codificador da doutrina, elaborou as 5 obras básicas do Espiritismo, dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, onde comunicam-se, através da mediunidade daqueles que emprestaram a sua condição mediúnica para fazê-lo, espíritos de longa experiência, criaturas que aqui na Terra suportaram as situações todas inerentes à sua compreensão e à sua boa vontade para com a vida e para com os seus semelhantes, e por conta disso fizeram-se credores daquilo que traziam e que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a ferramenta perfeita que o homem tem nestes tempos para entender todo o desenrolar das suas encarnações, mas principalmente para fazer-se melhor nesta em que está presente. Há muitas situações que trazem ainda para todos nós um desassossego. É natural que assim seja. As revoluções tecnológicas que nos impõem minuto a minuto uma compreensão maior dos seus alcances e das suas peculiaridades, de certa forma, é um convite a que nós nos façamos, como elas, muito mais abertos e receptivos, e tenhamos
o alcance que elas próprias possuem. Dessa forma, nós podemos e devemos nos fazer mais compreensivos e interagirmos mais entre nós mesmos, compreendendo para poder, de alguma maneira, auxiliar e amparar aqueles que, de alguma forma, dependam de nós. O Espiritismo vem calçar a todos nós nessa premissa, oportunizando uma condição maior, que nós nos façamos portadores de um artigo absolutamente precioso em todos os tempos da humanidade e nestes agora mais ainda: a caridade. A caridade deve ser o artigo do dia, todos os dias, dos homens todos. Seu poder é tal que dá àquele que a oferta a paz que nunca havia experimentado, e aquele que a recebe a calma que não conhecia. Nesse sentido, o Espiritismo vem atuando sobre todos nós. As casas espíritas, que somam-se às centenas de milhares por todo o mundo, e de forma toda especial no Brasil, que é um país que tem um contingente espírita expressivo, traz em suas práticas orientações primorosas. Nas cartas psicografadas de entes queridos, nas casas que disponibilizam esse serviço, quanto consolo, quanta tranquilidade, quanto equilíbrio essas psicografias podem dar a corações ansiosos, tristes, saudosos. Para aqueles que experimentem a incompreensão, os grupos de estudo do Evangelho, as evangeloterapias que são levadas em todas as casas, porque o Evangelho é para os espíritas uma verdadeira bússola. Além do estudo sistematizado, experiências interessantíssimas são trazidas pelos seus frequentadores, a ponto de nos fazer entender que o problema com o qual ingressamos naquele dia para participar daquele estudo é bem menor do que a gente supunha, colocado frente a frente com o problema que aquele irmão ou aquela irmã diante de nós e de todos relata. Nas situações de terapia espiritual, são aplicados os eflúvios fluídicos através da espiritualidade amiga, por intermédio dos médiuns, para estabilizar aqueles que enfrentam enfermidades atrozes, que experimentam o resguardo após intervenções cirúrgicas de grande porte, ou que precisem ter alguma situação emocional acalmada. Somos assim, portanto, o Espiritismo, uma terapêutica coadjuvante, a trazer para o homem um recado precioso. Contem com o Espiritismo. Procurem as casas espíritas. Há uma questão maior a ser trabalhada em todos nós: o entendimento de nós mesmos, a aceitação das nossas dificuldades e a permuta delas
através do serviço fraterno da caridade, por dias melhores. Todos nós somos merecedores desse convite, e você que nos assiste mais ainda. As casas já reabriram. Na quase totalidade delas, os serviços já estão praticamente 100% funcionando. Se dê esse presente, se dê essa oportunidade de entender-se melhor, de compreender a família onde encontra-se situado, onde renasceu para esta encarnação, o trabalho que possui, as dificuldades que experimenta e, claro, a felicidade que tem também ao seu lado. Tudo isto o Espiritismo tem procurado e conseguido ser para cada um de nós. Venha conhecer dessa terceira revelação que traz aos homens a oportunidade de reviverem de dentro para fora todas as alegrias que trazem no espírito milenar que possuem. Das experiências pretéritas para as experiências presentes, toda sorte de bênçãos, de alegrias, em situações absolutamente fraternais, a mudar o panorama da vida e alcançando assim uma condição muito maior. O Espiritismo é a filosofia do cristianismo, porque entende que toda a moral cristã se dá para o desenvolvimento e a consequente reforma do homem. Pense nessas palavras. Considere a oportunidade de ir a uma casa espírita como um convite irrecusável. Venha conhecer sobre a doutrina dos espíritos para os espíritos humanos. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.